Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Lucas 9, do 10 ao 17. Graças a Deus. Fala sobre multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os para o céu, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Que bom estarmos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e sendo ministrados por esta palavra. Nós precisamos de milagres continuamente, verdade? Não está correto? Nós precisamos de milagres. A nossa vida é resultado de milagres. E nós carecemos de milagre, não é? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem aqui estaríamos. O fato de estarmos neste lugar, aqui, celebrando a Deus, adorando a Deus, já é um milagre, não é? E todos nós precisamos de milagres. A multiplicação de pães e peixes foi um milagre realizado por Jesus, sendo o único milagre que foi registrado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos está ali, devido à importância desse milagre. Então, esse milagre não foi mais um acaso, não foi uma coincidência, mas foi algo especial e que nós precisamos aprender. Nós precisamos tirar ensinamentos desta passagem. Então, eu quero pensar em 5 princípios para a gente viver esses milagres de Deus na nossa vida. Há pelo menos 5 princípios que eu quero pensar nessa noite com os queridos sobre o milagre. O que nós devemos fazer e o que foi feito aqui que resultou nesses milagres. Não existe multiplicação, em primeiro lugar, sem organização. Diga comigo, organização. Organização, irmãos, é o primeiro passo para acontecer um milagre, não é? A gente sempre acostuma dizer que Deus não opera na desordem. Sempre que há desorganização, Deus não opera, porque Deus não age na desordem, Ele age na ordem. Então, quando nós colocamos
as coisas em ordem, aí Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir, Deus começa a realizar milagres em nossas vidas, quando nós começamos a colocar as coisas em ordem. Diga comigo, a desordem não atrai o milagre. Então, para acontecer o milagre, em primeiro lugar, precisa haver ordem. Às vezes, irmãos, na ordem, a gente precisa abrir mão de coisas, para poder ter coisas. Se a gente não abrir mão, a gente não conquista nada. É necessário abrir mão. E às vezes, pela nossa falta de sabedoria, porque nós não abrimos mão, nós não conquistamos também. Veja que quando José foi dar aquela palavra de revelação ao rei, ao faraó, ele falou assim: coloca a pessoa certa para reger, porque vai ter o tempo de fartura, mas vai ter o tempo de escassez. O que você tem que fazer? Você tem que organizar o negócio. E aí o rei falou assim: quem é melhor que você para fazer isso? Ou seja, a vida de José, apesar dele estar lá na prisão, era uma vida organizada. Ele estava lá, mas os oficiais colocaram a coordenação da prisão na mão de José. Ele estava ali coordenando. Ele estava ali ordenando as coisas. Por quê? Porque ele é uma pessoa organizada. Então, para a gente atrair a bênção de Deus, o milagre de Deus, a gente precisa ter em mente esta palavrinha: organização. 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 Não se esqueça dessa palavra. Começa a olhar para a tua vida. Como é que está a tua vida? Está organizado? Você está atraindo a bênção de Deus, ou você está atraindo a maldição? Porque a desorganização atrai maldição, não atrai bênção. Porque você começa a gastar sem observar. Você começa a gastar o que você não tem. Você tem uma ilusão que amanhã vai ser melhor e você gasta hoje o que ainda não ganhou. Isso é desorganização. Você faz compromisso com o teu dinheiro, com coisas que de repente não precisaria, não tem necessidade. Você poderia agir de uma outra forma para conquistar o mesmo resultado. Isso também é desorganização. Então, quando a nossa vida está em desordem, nós atraímos maldição sobre nós. A Bíblia diz que estando reunidos cerca de 5.000 homens, além de crianças e mulheres, porque só contava homens ali, 5.000, e aí imaginando que havia mais mulheres e mais criança, então os entendidos fazem aí uma ideia de em torno de 15.000 pessoas para se alimentar. Não era pouca gente, era muita gente. Para aquela quantidade de alimento, era muita gente. Então, para se ter um resultado satisfatório, era necessário organizar. Então, seria impossível alimentar essa multidão sem organização. Imagina se não houvesse organização para aquelas 15.000 pessoas se alimentar. Como é que seria? Como é que ficaria o negócio? Não é? Então, a organização foi muito importante naquele ato. Quando houve a organização, então o milagre de Deus começou a acontecer. Veja que quando Elias estava diante dos profetas de Baal, antes dele pedir que o fogo descesse do céu, ele consertou o altar. Entenda isso, irmãos. Consertou o altar. Isso fala de organização. Se nós entendermos esse princípio, nós vamos começar a olhar para a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Está organizado? Eu estou assumindo o compromisso que tenho condições de arcar com as consequências desse compromisso? Ou eu posso deixar passar e não assumir esse compromisso?
Deixa passar uma oportunidade, na hora certa o Senhor vai trazer aquilo que você precisa, ou aquilo que você espera, mas não assuma um compromisso, porque aí não é Deus. Aí Deus não vai assumir as consequências das tuas decisões pessoais. Se você decidir sem estar debaixo da bênção de Deus, sem ter uma resposta de Deus, de que aquela decisão é Deus que está dando para você tomar ela, se você não tiver essa convicção, não tome a decisão. A palavra de Deus diz assim: tudo que forem fazer, seja por palavra ou por ações, fazer tudo em nome do Senhor, e dando por Ele graças. Ou seja, tem uma sequência na operação do milagre, né? E a organização é parte fundamental. Ele mandou os discípulos dividir as pessoas em grupo de 50. Ele poderia ter deixado à vontade, mas não. O Senhor falou: organiza. O que os discípulos fizeram? Fizeram grupos de 50, porque tinha um propósito, não era por acaso, não é? Para a bênção descer, para a bênção vir, era necessário que ele se organizasse. Em nossa vida financeira, o princípio é o mesmo. Não existe multiplicação sem organização. Diga comigo: para haver multiplicação, precisa ter organização. Eu estou batendo muito, irmãos, porque às vezes a gente vê as pessoas sofrerem porque não são organizadas, porque não se preocupa com a organização. Vai fazendo, o que aparece faz, aí depois fala assim: puxa vida, por que eu fiz? Não precisava ter feito, não precisava ter tomado essa decisão. Então a organização, ela é complicada, porque ela existe disciplina. Diga comigo: disciplina. Irmãos, é difícil a gente pegar o caderno e anotar cada centavo que entra e cada centavo que sai. É difícil, não é? É difícil, irmão. Demanda tempo, demanda determinação, força de vontade, demanda um monte de coisa. Mas quando você coloca na caderneta o que você ganha e o que você gasta, você começa a pensar primeiro. Você vai avaliando. Será que... E aí, isso, irmão, você pode observar, as pessoas que mais têm sucesso na vida são pessoas organizadas. Você não vê uma pessoa desorganizada ter sucesso na vida. Então, esse primeiro princípio é de fundamental importância para acontecer o milagre. O segundo princípio: se nós quisermos ver a multiplicação, nós precisamos começar abençoando. Irmãos, quando você entender o princípio de dar graças a Deus pelo que você tem, Deus vai ter prazer em dar para você o que você precisa ou o que você quer. Então, às vezes, nós não somos gratos a Deus. Às vezes, nós até somos organizados, mas não somos gratos. Deus até dá, o milagre até acontece, mas a gente não reconhece porque a gente queria mais. A gente queria ter em abundância, e isso é muito bom, mas isso não ensina. Ter em abundância não ensina. Então a gente aprende na adversidade. A gente aprende quando a gente enfrenta problemas. Eu estava ouvindo essa semana uma reportagem, alguma coisa assim, uma reportagem, e aí o rapaz estava falando assim, que ele disse que, quem que é que se lembra que ouviu, pelo menos, ouviu falar do Ayrton Senna? Ele era muito bom motorista, piloto na chuva, não é? Mas ele não recebeu aquela habilidade de um dia para o outro. Ele era muito bom na chuva, por quê? Porque diz que quando ele corria de kart, uma vez aconteceu uma situação de estarem correndo e chover. E por causa daquilo ele perdeu a corrida, porque choveu. O que ele fez a partir dali? Toda vez que chovia, ele pegava o kart e ia correr. Então ele foi treinar na adversidade. Então ele treinou tanto que ele ficou perito no negócio.
Então ele torcia para chover nas corridas, porque ele era o melhor. Quando chovia, ele tinha êxito. Por quê? Porque ele treinou no problema. O problema da gente é que a gente não gosta de problema. A gente quer viver nadando de braçadas. Mas é na adversidade que a gente cresce. É na adversidade que a gente aprende. E se não aprender, vem mais um problema para a gente poder crescer. Então a gente não tem que ficar nervoso com a adversidade. Porque a adversidade faz parte. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque ele teve essas aflições. Se ele teve, nós não somos melhor que Jesus. Então nós vamos ter. A adversidade, irmãos, faz a gente crescer. A adversidade desafia a gente. E a gente tem que entender que há importância na adversidade. Se eu começar a esbravejar quando há adversidade, eu vou ser ingrato. Então, por que o povo de Israel sofreu o que sofreu? Porque eles foram ingratos a Deus. Quando Deus dava uma coisa, eles queriam outra. Eles nunca estavam satisfeitos com o que Deus dava para eles. E isso é murmuração. E isso é muito perigoso, é um pecado e Deus se desagrada disso. Então, a murmuração é quando a gente não agradece, a gente não reconhece o que Deus está fazendo por a gente. Então seja grato a Deus por tudo, pela fartura, mas seja grato também na escassez. Quando falta, não reclame, adore, não fique lamuriando, não fique falando: oh, Deus não gosta de mim, mas Deus não está vendo o meu problema, mas a gente começa então a lamuriar, lamentar e reclamar, e Deus não gosta de reclamação, irmãos. Não é porque Deus é chato, é porque a reclamação está dizendo com isso, essa atitude está dizendo para Deus que Deus não é poderoso o suficiente para cumprir o que Ele falou que ia cumprir. A lamúria, a reclamação, é uma fala para Deus. Nós estamos dizendo, quando nós estamos lamuriando, e até pode ter justificativa. De repente você tem razão de estar lamentando porque a situação está difícil. Mas lamentar não vai resolver o problema. Lamentar não vai trazer a solução para o problema. Então, ao invés de lamentar, comece a agradecer, comece a louvar, comece a glorificar a Deus, comece a reconhecer a soberania de Deus e agradecer pelo que Deus deu. Mas foi só farinha de fubá, Senhor. Pois é, mas agradeça pela farinha de fubá. Não é? Agradeça pelo pouco que está vindo na tua mão. Porque quando você é grato no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o mundo, muito. Então, muitas vezes, Deus não tem condições de colocar a gente no muito, porque a gente não é fiel no pouco. A gente não é grato no pouco. Então, ser grato é muito importante. E a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos para o céu e abençoou. Ele agradeceu a Deus por aqueles pães e aqueles peixes. Abençoar é um segredo para a multiplicação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ou seja, não é através da injúria, não é através da difamação, pelo contrário, é bendizendo. Quando a gente começa a bendizer, a gente começa a agradecer a Deus, glorificar a Deus, reconhecer que tudo vem dele, é pouco, veio de Deus, então louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos amaldiçoar nunca, porque a bênção atrai a bênção, mas a maldição atrai a maldição. Então, quando a gente amaldiçoa, a gente atrai a maldição. Quando a gente começa a dizer, mas está uma miséria esse dinheiro, sabe o que vai acontecer? Vai virar miséria. Quando a gente começa a falar, mas esse dinheiro não dá para nada, o que vai acontecer? Não vai dar. Não vai dar. Mas quando você começa a agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Lá dentro você sabe que é pouco, é insuficiente. Mas quando você começa a adorar a Deus, a agradecer a Deus, o que Deus faz? Multiplica.
Pode não vir mais dinheiro, mas você vai fazer com aquele pouco o que você não faria com o muito. Por quê? Porque você foi grato. Você abençoou aquilo que veio na tua mão. Então não se esqueça de abençoar. Nós não devemos amaldiçoar nunca. Por quê? Porque há uma colheita. Gálatas 6, 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, se eu quero bênção, eu tenho que semear bênção. Se eu quero receber vitória, eu tenho que semear vitória. Então, eu preciso aprender a agradecer. Jesus pegou o pão, pegou o peixe, levantou para o céu e agradeceu. Primeira coisa, ele organizou. Lembra? Segunda coisa, ele abençoou. São segredos que nós estamos olhando para esse texto e aprendendo com ele. O terceiro princípio, aprenda a dividir. Diga comigo, dividir. Diga assim: primeiro, organizar. Segundo, abençoar. Terceiro, dividir. Irmãos, quando você aprende a dividir, isso atrai a bênção sobre você. Sabe por quê? Porque o espírito de avareza deixa a pessoa pobre. E o espírito de avareza diz assim: tudo para mim, nada para o outro, tudo para mim. Então eu tenho que segurar tudo, o outro que se rale, mas eu quero o meu, a minha parte é minha, então isso aqui é meu. Então quando a gente começa a se agarrar no que a gente tem, não olhar para a necessidade do outro, começa a atrair o espírito de avareza, e isso atrai miséria para a gente. Então não é o caminho. Nós temos que aprender a dividir, divida, por pouco que seja, divida. Aprenda a estender a mão, aprenda a doar, aprenda a ser voluntário, aprenda a ser generoso. Às vezes, irmãos, a gente vê pessoas que não é generosa, tendo problemas financeiros de uma forma assim terrível, porque ela não entendeu o princípio. Então, quando a gente entende que é melhor dar do que receber, a gente começa a praticar isso. Jesus falou isso, que a melhor coisa é dar do que receber. Por que é a melhor coisa dar? Porque quem dá tem em haver. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir caminhos, Deus vai dar possibilidades. Então a matemática de Deus, ela é diferente da nossa matemática. Em Lucas 6, 38, diz assim: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Ou seja, aquilo que você faz, volta para você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Ou seja, se você estende a mão, vão estender a mão para você. Se você dá, vão dar para você também. Isso é um princípio, irmãos. Então vai funcionar. É só a gente entender como é que funciona e começar a praticar. Porque não basta conhecer, é necessário praticar. Então, geralmente, o homem procura juntar, não é? Juntar. Mas para multiplicar, o Senhor ensina a dividir. Quando a gente divide, aí acontece a multiplicação. Provérbios 11, 24 diz assim: um dá liberalmente, se torna mais rico. O outro retém mais do que é justo e empobrece. Isto é o espírito de miséria que vem sobre a vida da pessoa, porque ela não ama o próximo. Se ela não dá, ela não está amando, porque o princípio do amor é a doação, né? João fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, quando a gente dá, a gente exercita o amor. Então o princípio é a doação, a divisão. Quando a gente divide, quando a gente doa, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Estão marcando aí? Primeira, organizar. Segundo, abençoar. O terceiro,
Dividir. O quarto, não falei ainda, né? Eu vou falar já. Agradeça. Agradeça a Deus pelo que você tem. É necessário ser grato. Agradecer a Deus é muito importante. Jesus agradeceu por aquilo que estava na mão dele. Antes dele multiplicar, ele agradeceu. Então, agradecer é muito importante. João 6:11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. Ou seja, havia multiplicação. Na medida em que dava, multiplicava. Na medida em que distribuía, multiplicava. O cesto estava sempre cheio. Por quê? Porque havia liberalidade. Liberalidade. Dá com alegria. Irmãos, tem um segredo nisso. Tem um segredo. Tem pessoas que dá, mas não tem prazer em dar. E isso é um problema. É necessário ter alegria em dar. Dar com prazer, dar com alegria. Isso é liberalidade. E quando a gente dá com prazer, você não dá porque você quer receber. Você não dá por obrigação, mas você dá em adoração a Deus, servindo a Deus. Não é porque o teu próximo precisa, é porque você precisa de adorar ao Pai. Quando você faz isso, isso é liberalidade. Você não dá porque você é obrigado. Você não dá porque alguém está precisando, então tem que dar. Não, eu dou, por quê? Porque o meu Pai me deu. A motivação é o mais importante. Qual é a motivação do dar? Adorar. Quando a minha motivação em dar é adorar a Deus com aquele ato, aí o Senhor vai abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Nunca murmure o pragueje. A gratidão atrai a bênção, a murmuração atrai a destruição. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração atrai o destruidor. A murmuração é uma forma de ser ingrato. Deus nos dá tudo e nós não somos gratos. E por causa disso, vêm as consequências sobre a nossa vida. Então, é importante estar atento para não perder esses princípios. O quinto princípio é nunca desperdiçar. Diga comigo, não desperdiçar. Irmãos, o desperdício é um caso muito sério. As pessoas, irmãos, às vezes não guarda aquilo que ele tem e ele despreza e desperdiça. E isso é muito sério, porque quando você desperdiça, você não está valorizando o que está nas tuas mãos. Você não está dando valor naquilo que Deus deu. E o desperdício é muito sério e não agrada ao coração de Deus. Então nós temos que entender que não deve ser jogado fora de qualquer jeito, desvalorizado. Quando você desvaloriza o que você tem não tem valor, não tem preço. Você joga fora. Uma coisa é você pegar daquilo que você tem e abençoar alguém. A outra coisa é você não dar valor àquilo que você tem. Tudo aquilo que não está nas tuas mãos, que não é teu, nossa, até baixei um livro esses dias, a grama do vizinho é mais verde. Né? Um livro fala sobre isso. A grama do vizinho é mais verde. Você sempre olha para o vizinho e fala, nossa, que legal. Às vezes o que você tem é muito melhor do que o que o vizinho tem. Mas o vizinho valoriza o que ele tem. E você fala, olha, está vendo? Que extraordinário, que coisa boa do vizinho. Mas a minha, eu estou com esse negócio aqui, ó. Olha esse marido aí. Olha isso aí, não fazer o quê? É o que sobrou.
Não dá valor, não é? Não dá valor. Olha para as coisas que ele possui com um desprezo, não é? Olha para aquilo como quem dizendo, olha só, Deus dá tudo para o outro, não dá nada para mim. É assim, essa atitude. Então essa atitude do coração é uma atitude que desagrada a Deus. O desperdício é muito sério. E a gente precisa de dar valor para tudo aquilo que vem nas nossas mãos. Deus tem prazer na abundância, mas Ele despreza o desperdício. Olha só, João 6,12 diz assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Mas não tinha muito pão, mas não tinha tanto alimento, mas não estava sobrando. Estava, mas Jesus falou assim: guarda tudo, não despreze, não jogue fora, custou. Mas veio de um milagre, foi resultado de um milagre. Pois é, mas custou, esse milagre custou a fé, custou a organização, custou a determinação, custou a vontade de fazer a obra de Deus com alegria no coração, custou a vida de Jesus, custou a disposição dos discípulos, custou. E aí o Senhor fala assim: guarda, não despreze. E a gente precisa aprender a administrar aquilo que vem na nossa mão. Princípios para ter o milagre de Deus, o sobrenatural na nossa mão. Então nós precisamos aprender a administrar. E administrar, irmão, é muito sério, né? O Claudecir que o diga. Administrador. O administrador, ele precisa de ter controle das coisas. Porque se o administrador não tiver controle sobre as coisas, elas se esvaem, elas fogem, elas se perdem. O bom administrador, ele cuida do que tem. Ele olha com carinho para aquilo que ele possui. E ele vai tratar com esmero, com dedicação, com empenho, né? Se formos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Mas é necessário ser fiel, e a fidelidade fala do comprometimento, fala de cuidar, de zelar, de tratar com esmero. Mateus capítulo 25, versículo 23, Jesus fala assim: disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele está falando sobre os talentos. Lembra que Jesus falou sobre essa questão dos talentos? Jesus fala essa parábola dizendo que o Senhor, Ele deu o talento proporcional à capacidade da pessoa. Então aquele que recebeu um talento era capaz de gerir um talento. Aquele que recebeu 2 era capaz de gerir 2. Aquele que recebeu 5 era capaz de gerir os 5. Ou seja, Deus vai colocar na nossa mão aquilo que nós somos capazes de gerir. Agora, se a gente não cuidar daquilo que vem na nossa mão, nós somos maus gestores, nós somos maus administradores. E aí vem as consequências, e o Senhor nesse texto está dizendo que aquele servo é mau e infiel, porque não geriu bem o talento. O único talento que ele recebeu, ele era capaz de gerir aquele talento, senão não teria recebido. Mas ele geriu de uma forma errada, e o seu Senhor então despreza aquele servo, porque ele foi infiel. Precisamos aprender a administrar as pequenas coisas para Deus nos confiar as grandes coisas. Irmão, administrar é algo assim muito sério. Muito sério.
Eu lembro que quando nós começamos o trabalho, o ministério, Frutos da Vide, o irmão Claudecir deu uma sugestão para nós, para abrirmos uma conta. Abre uma conta, pastor. A igreja precisa ter uma conta, reserva, guardar alguma coisa. E eu, não sou bobo nem nada, ouvi o conselho. E a igreja passou por momentos difíceis, momentos complicados. Inclusive na pandemia, claro, houve dificuldade para todos. Mas graças a Deus, eu ouvi um conselho de um administrador. E eu coloquei lá. Eu poderia, na medida que tinha entrado dinheiro, ou entrava dinheiro, eu poderia ter gastado todo o dinheiro. Porque tinha o que gastar. Tinha onde gastar aqui. Mas o que eu fiz? Eu guardei. Então, nos momentos que faltou, a igreja tinha reserva para suprir a necessidade naquele momento. A administração. Isso, irmão, é muito sério. Quando tem bastante, irmão, quando vem bastante, não taca o pau lá. Me perdoe a expressão, não é? Não gasta tudo. Não, guarda. Coloque no lugar onde você sabe que vai estar seguro. Investe em lugares, em coisas que você sabe que se você precisar vai estar lá. Não sai gastando a rodo porque tem. Por quê? Porque vai chegar o momento que não vai ter. E no momento que não tiver, você tem reserva para bancar a situação. Você não vai passar por situação de dificuldade. Então, aprenda a guardar quando tem. Isso é administração. O bom administrador, ele não gasta na proporção, na medida em que vem na mão dele. Não, ele guarda. Dá para esperar? Então vamos esperar um pouquinho mais. Ah, mas precisamos comprar. Mas tem jeito de passar por enquanto com esse aqui? Então vamos passar. Ou seja, espera. Às vezes, por causa de uma semana, 2 semanas, você perde uma oportunidade muito grande. Às vezes, algo que você queria ter, você comprou, gastou um dinheiro, e aí amanhã ou depois, você poderia ter algo até melhor com aquele dinheiro. E você fala assim, puxa vida, eu gastei um dinheiro grande nesse negócio, e poderia ter esperado um pouquinho mais. A administração, irmãos, é muito séria. Não é que a gente não tem que ter as coisas, mas ter na hora certa. Ter o que realmente a gente precisa. Ter o que realmente é necessário. Porque se não há necessidade de ter, não tem razão de se esforçar além do limite. Porque se a gente fizer conta além, nós vamos ter que arcar sozinhos. Deus não vai realizar o milagre em cima de uma desorganização, desobediência, má administração nossa. Deus não vai fazer isso, não é porque Ele é ruim, não. É porque na Bíblia Ele nos orienta a ser organizados, a tomar cuidado com o que nós gastamos. Na Bíblia Ele dá direções. Na Bíblia Ele dá para a gente uma orientação do que fazer, de como fazer, de quando fazer. Então, se a gente começar a olhar para a palavra de Deus, nós vamos ter respostas extraordinárias de Deus. Estes são alguns princípios que vemos, alguns princípios para vivermos o milagre da multiplicação. Alguns. A Bíblia tem muitos outros, não é? Claro. Mas, com base no que nós lemos aqui, nós vimos o agir de Deus, o mover de Deus, nos ensinando a sermos organizados. Diga comigo, organizado. Nós aprendemos também que nós devemos abençoar o que vem nas nossas mãos. Diga comigo, abençoar. Nós devemos também dividir, estender a mão, abençoar as pessoas. Diga comigo, dividir. Não ser mão fechada, ser mão aberta. Isso não significa que você tem que sair distribuindo tudo que você tem. Não é isso.
mas é você ter prazer em estender a mão. Ver alguém numa situação pior que a tua, tem que se compadecer. O nome disso é misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. O outro está pior que você, numa situação difícil, estenda a mão para ele. Vai lá, faça alguma coisa, né? Se ocupe em abençoar o próximo. Então, é importante aprender a dividir. O quarto princípio é ser grato. Diga comigo, agradecer. Ser grato. É importante sermos sempre gratos a Deus por tudo, em tudo. E o último, quinto princípio é não desperdiçar. Diga comigo, não desperdiçar. Isso fala de cuidado, de estar administrando bem. Não jogar fora aquilo que amanhã ou depois pode ser útil. Isso não fala de pessoas que retêm tudo também. Eu não estou falando disso. Porque tem gente que tudo é para ele, não é? Mas eu estou falando de desperdício. O desperdiçador não tem bênção de Deus, porque ele não valoriza o que vem na mão dele. Quem desperdiça não valoriza, e Deus, ele não se agrada disso. Então, que o Senhor nos ajude a viver de forma tremenda, maravilhosa, e estarmos provocando milagre. Vocês sabiam que milagre se provoca? Você tem que provocar milagre. E como que você provoca milagre? Passando por essas fases, cuidando dessas realidades que a Bíblia nos ensina. Se tem um lugar onde nós aprendemos a ter vida de sucesso, é na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai sempre nos orientar a ter vida abundante. Que o Senhor nos ajude. A minha oração é para que os irmãos cresçam cada vez mais, tenham abundância, sempre, não lamente de nada, agradeça, aprenda a agradecer, não fique lamentando, não tem jeito, está faltando, não vai, não tem jeito, não tem mesmo, não tem jeito, porque você está falando para Deus, o Senhor não é capaz. Você está falando para Deus com isso, Deus não faz o que Ele prometeu que faria. Então, não faça isso, né? Isso é murmuração. Então, agradeça a Deus pelo que vem na tua mão, e você vai ver que a bênção do Senhor vai prosperar. De repente você ganha menos que os outros, mas você vai fazer mais que os outros, porque você entendeu esse princípio, e a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida. Não desista, não desanimes, não é? Graças a Deus, eu tenho aprendido isso, irmãos, a ser perseverante, a continuar crendo, porque o Deus que fez a promessa é o Deus que cumpre as promessas que Ele fez. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que nós venhamos a prevalecer todo instante, a todo momento, a todo dia, e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Graças a Deus. Vamos colocar em pé nesta hora? Vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, e eu entendi que com esses princípios eu vou ser abençoado. O milagre do Senhor virá sobre a minha vida, e eu decido no meu coração a praticar estes princípios, porque eu quero receber o milagre que o Senhor já tem preparado para a minha vida. Eu me coloco diante do Senhor e eu peço perdão se eu não cumprir com fidelidade a Tua palavra. Me ajuda, me dá sabedoria para que eu possa praticar estes ensinamentos, porque eu quero receber os milagres, em nome de Jesus.
Diga assim: eu também repreendo todo espírito contrário que vem na minha mente, trazendo referências negativas, me levando a errar. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de miséria, de desorganização, de falta de piedade. Em nome de Jesus, todo espírito de miséria, eu repreendo da minha vida, e eu me declaro liberto, curado, restaurado, transformado e abençoado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: o Senhor Jesus já conquistou para mim, lá na cruz do Calvário, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Por isso eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.